Olá, meu nome é Ricardo Reis, eu sou especialista emocional e palestrante e você está no Inteligência Emocional para Vidas e Carreiras, transformação emocional na prática. E hoje eu tenho o prazer de mostrar para vocês um vídeo de depoimento. Hoje o vídeo de depoimento é do Gui. O Gui passou por um quadro de depressão profunda e superou isso com a inteligência emocional. Dá uma olhada no vídeo dele, viu? Eu passei por uma situação assim que me machucou bastante, que foi a separação dos meus pais. Em 2017 a minha mãe ela faleceu. Eu comecei a entrar em um estado de depressão. Esse estado de depressão estava acabando comigo. Inteligência Emocional para Vidas e Carreiras. Transformação emocional na prática. Meu nome é Guilherme, tenho 18 anos e sou estudante. Eu passei por uma situação assim que me machucou bastante, que foi a separação dos meus pais. E naquele momento eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não entendi o porquê eles estavam brigando tanto, porque eles estavam tendo aqueles momentos ruins, sabe? Cada um inventava uma história, cada um falava alguma coisa e eu não sabia em quem acreditar. Era uma briga, era um clima ruim dentro de casa. E chegou um dia que eles se separaram, que não teve mais jeito, cada um foi para um lado. E nisso me machucou muito, porque ver os meus pais se separando na minha frente, desde cedo, desde pequeno, não foi fácil para mim. E após a separação deles, eu escolhi ficar com a minha mãe. Então eu passei um tempo com a minha mãe, comecei a viver com a minha mãe, cresci com a minha mãe, a minha adolescência, eu cresci com a minha mãe. E claro, eu ia visitando meu pai, mas não era a mesma coisa, porque os meus pais estavam separados, estavam distantes, e com isso a família também, a família se separou. E ficava um clima, uma situação complicada, porque eu ficava com a minha mãe, mas também a minha família do meu pai estava distante, então eu tinha que visitar eles. Eu sentia saudade da minha mãe, voltava, sentia saudade do meu pai. Então era uma situação que eu ficava questionando muito, sabe, por que isso aconteceu? E isso me machucava bastante. Passou-se os anos, em 2017 a minha mãe ela faleceu. Me marcou muito, porque era a pessoa que eu mais amava. Claro, o meu pai e a minha mãe é a pessoa que eu mais amo, mas eu tinha um carinho enorme pela minha mãe, porque eu cresci com ela, sabe? E foi aquela pessoa que eu perdi cedo, e ela foi a pessoa que mais me ensinou nesse mundo. E eu perdi ela e aquilo me machucou muito. Claro, na hora a ficha não caiu, na hora eu fiquei abismado, fiquei chocado e eu comecei a entrar em um estado de depressão. Esse estado de depressão estava acabando comigo. Os meus amigos, as pessoas que conviviam comigo, via que eu não estava bem, principalmente os meus irmãos. E isso começou a me levar para baixo, pro fundo do poço, pro fundo do poço. E foi as dores assim que mais me machucaram, foi a separação dos meus pais, foi a perda da minha mãe, que levou eu a questionar muito o porquê disso tudo ter acontecido comigo desde cedo. Quando eu fiz o treinamento na inteligência emocional, as fichas foram caindo na minha cabeça, a minha mente foi se abrindo. Eu era uma pessoa que eu estava me isolando da sociedade, uma pessoa que eu não queria conversar, que eu não conversava muito com as pessoas, porque pelo que eu passei, pelo que eu estava passando na minha cabeça, eu estava pensando, nossa, ninguém pode me ajudar, ninguém pode resolver meu problema. E aquilo virou um ciclo para mim, um ciclo de ninguém pode me ajudar, ninguém pode fazer nada por mim. E a ficha caiu porque tem muitas pessoas que estavam nessa situação, elas conseguiram passar, elas conseguiram superar. Eu me identifiquei com as histórias dela, com as histórias de vida e com os problemas dela, e através disso eu percebi que eu sou capaz, que eu posso superar isso. E graças à inteligência emocional, ela conseguiu abrir os meus olhos. E eu pude ver que uma luz no fim do túnel, como antigamente eu não tinha essa visão do que eu tenho hoje, os pensamentos que eu tenho hoje. E eu só tenho que agradecer muito pelos treinamentos, pelas palestras e pelas terapias, né, que
foi feito no treinamento. A primeira coisa que eu fiz de diferente foi mudar as minhas atitudes. Claro, quando eu entrei, eu pensei, pô, é palestra, e palestra é muito demorado. Eu pensei assim, a pessoa vai ficar falando, e a gente só vai prestar atenção em algumas frases e exemplos que as pessoas vão usar. E, tipo, palestra pra mim é uma coisa que eu entrei com um pensamento, é uma coisa totalmente diferente. E quando eu saí de lá era, cara, eu pensei, eu olhava as pessoas diferente. Eu via as pessoas não como elas eram por fora, mas eu via por dentro. Eu conseguia enxergar mais daquilo que eu conseguia. E a primeira coisa que eu mudei foi as minhas atitudes e o meu semblante também. O meu semblante, quando eu entrei com o semblante caído, diferente, eu saí com ele bem melhor, digamos assim. Eu saí com o semblante para cima e as minhas atitudes mudaram dentro de casa, com os meus amigos, com a minha família, com as pessoas ao meu redor. Eu comecei a fazer coisas que eu não fazia antes, eu comecei a pensar coisas que eu não pensava antes. Comecei a pensar coisas positivas, porque antes do treinamento eu pensava sempre, eu era pessimista. Eu era muito pessimista, eu sempre falava que eu não ia conseguir, que as coisas não davam certo. Eu pensava no não, e se não der, e se eu não conseguir. Então eu sempre colocava um não na frente de tudo. Eu sempre duvidava da minha capacidade. E a primeira coisa que eu fiz quando eu saí fazer minhas atitudes também foi a minha forma de pensar. Eu mudei o meu jeito de pensar. Eu falei, não, eu vou conseguir, eu posso, eu sou capaz. E isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha vida desde então. As coisas que eu tenho pensado, as coisas que eu tenho falado sim, eu vou conseguir, com total firmeza e certeza, foi se realizando. Mesmo que foi um pouco, mas foi progredindo e foi se realizando. E eu não vou parar até eu conseguir aquilo que eu quiser, que eu tanto desejo. As pessoas antigamente me viam como, principalmente os meus amigos. Meus amigos viam que era uma pessoa muito fechada, eu não falava muito da minha vida e também eu sou uma pessoa muito difícil de expor assim. Claro, foi muito difícil expor a minha vida, assim, os meus problemas, mas graças à inteligência emocional isso me ajudou muito. E antigamente era uma pessoa muito fechada, uma pessoa que não conversava muito e uma pessoa isolada. Eu era tipo aquela pessoa que só fica no canto dela. E depois disso as pessoas começaram a me enxergar de uma forma diferente. Ela viu que eu tinha um sorriso, um semblante diferente. E ela via, nossa, você mudou, você está conversando mais, você parece outra pessoa. E isso me deixou muito feliz, isso me deixou muito alegre, saber que as pessoas notaram a minha diferença, a minha mudança. Mudou muita coisa depois do treinamento, coisas que eu não fazia antes, a gente agora tá fazendo junto, né? Como um pai, um filho, como um amigo também, mas como um amigo, assim, uma relação de pai e filho. E a gente conversa mais, a gente conversa bastante, eu ajudo ele dentro de casa, a gente conversa, a gente sai. E a gente já chegou a andar de bicicleta, coisas que a gente não fazia, a fazer exercício junto. A gente conversa bastante, ele dá bastante ideia pra mim sobre economia, ele abriu bastante assim a minha cabeça, ele me dá muitas dicas, muitas dúvidas. E a gente conversa bastante, sabe? A gente faz coisas de pai e filho como a gente não fazia antes, como eu não tinha oportunidade, né, de ter uma relação de pai e filho como eu tinha antes, porque antigamente, como eu falei, a gente era separado. E hoje, com a minha relação dentro de casa, depois do treinamento, abri os olhos do meu pai, a minha relação, o meu relacionamento com meu pai foi diferente, foi bem melhor, foi 10 vezes melhor. E graças a isso, meu pai hoje em dia se dá bem, graças a Deus. A gente conversa bastante todos os dias, a gente toma café, a gente almoça e conversa, assim, assunto é o que não falta, as brincadeiras também. A inteligência emocional me deu ferramentas, certo? Ferramentas que eu uso hoje em dia, que eu continuo, que eu não abro mão de jeito nenhum, que fez o meu relacionamento progredir bastante. O curso de transformação emocional na prática online ajuda muito, vai ajudar muito, assim, muitas pessoas, porque é uma ferramenta essencial hoje, no tempo de hoje, no século de hoje, porque muitas pessoas hoje têm um estado de depressão, e depressão hoje em dia é uma doença do século que está afetando muitas pessoas, seja depressão, ansiedade e diversos outros
diversos outros problemas que não é físico, mas é emocional, é mental. E o emocional e o físico, se a gente não cuidar, a gente só vai trazer problemas fisicamente pra gente também. Porque o emocional tá ligado ao nosso corpo todo em geral, à nossa vida em geral. E com essa ferramenta, com esse curso de inteligência emocional na prática online, vai ajudar muitas pessoas, porque tem muitas pessoas que não têm aquela coragem, assim, aquela liberdade de se expor com outras pessoas. E online é diferente, porque ali ela pode estar fazendo no conforto do lar dela, da casa dela, onde que ela pode estar mais segura, onde que ela se sente mais confiante em querer fazer. E isso vai ajudar muito a pessoa, com certeza eu dou minha palavra, que isso ajudou muito a minha vida. E eu recomendo muito isso para as pessoas, recomendo isso muito para você que está passando por um problema que você pensa assim, eu não consigo mais, não tem solução. Porque é um problema que você pensa assim, ninguém pode ajudar, eu posso conseguir, só eu consigo e só eu vou fazer isso. Eu não dependo de ninguém para poder resolver isso, porque é um problema meu. Então você pega esse problema para você e você acha que você consegue resolver ele, mas você percebe que você não está resolvendo, que não está progredindo. E é uma oportunidade de você dar um passo. Então tudo cabe a você ter a iniciativa, tudo tem que ter uma ação. E a ação tem que começar por você. Você tem que dar um passo para que os seus problemas possam se resolver. Você tem que permitir que outras pessoas, profissionais, te ajudem a melhorar. Eles não estão aqui para poder saber da sua vida, não. Estão aqui para te ajudar, estão aqui para poder fazer você uma pessoa melhor e através da sua vida para você poder fazer outras pessoas melhores, entendeu? Então a nossa vida, os nossos problemas são como testemunhos para outras pessoas, para que outras pessoas possam olhar para a sua vida e se inspirar através de você. E aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Viu como a história dele é puxada? Viu como a história dele é pesada? E essa história dele pode se repetir em qualquer lugar. Então se você está passando por uma história parecida, por uma história que você não consegue sair dela sozinho, que o fardo está muito pesado, procura ajuda, procura de alguma maneira sair disso. É importante, a sua saúde é importante e você precisa ter uma felicidade, você precisa viver bem com você mesmo. Meu nome é Ricardo Reis, eu sou palestrante e especialista emocional e você está no Inteligência Emocional para Vidas e Carreiras, transformação emocional na prática.